Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Um prazer falar com vocês. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Ótimo, tudo perfeito. Estou te vendo e também te ouvindo, tudo ok. Tá bom. Obrigada pelo espaço, pela recepção. Gostaria de estar aí presencialmente, mas não foi possível. Até peço desculpas. Tá Não, chovendo muito aí? Ouvi tu falar que tá só tá um só chuvisquinho. um chuvisquinho. Você tá em Criciúma agora? Tô em Criciúma. Tá chovendo? Não, Tá não está tranquilo. chovendo. Tá tranquilo por aí. Bom, Tá tranquilo. antes de começar a entrevista, eu tava comentando aqui, eu tava te vendo, daí eu disse assim, poxa, eu vim de tiara, ela também tá de tiara hoje. Que bacana. Sim, eu fui lá pegar agora, porque às vezes eu tô em casa e eu não uso, mas aí o pessoal Sim, cobre. Como a Rádio Araranguá foi a rádio onde ju- tudo começou, a história da Tiara, justamente. então não pode faltar, né, Ju? Sim, sim, eu pensei a mesma coisa, né? Eu disse, não, hoje eu vou de tiara também, já que eu vou entrevistar a deputada. Deputada, como que você analisa esse ano de 2023 que findou, seu primeiro ano de mandato, muito atuante, muitas notícias, muita informação. Gostaria que você fizesse um balanço, então, dos destaques. Assim, eu acredito que no cenário nacional, você que é aqui de Santa Catarina, enfim, você foi uma das deputadas mais atuantes. Pelo menos aqui a gente mais via na mídia, você foi uma delas. Hum. Eu acho que também o pessoal pegou bastante no meu pé, sabe, esse ano. Então, se eu desse um passo ali, tropeçasse na rua, a culpa era minha, não da pedra que eu tinha tropeçado. Então, Sim, acabou. Enfim, no primeiro ano de mandato, às vezes é difícil você se destacar nacionalmente. Foi algo que naturalmente aconteceu por diversas questões, eu acho, pelas coisas que eu defendo, sabe, Juliana? Como a sim, questão do armamento, né? A questão de ser uma mulher defendendo armas, isso chama muita atenção. A questão da tiara, que todo mundo se pergunta, e aí os nossos adversários que nos veem como inimigos, né? Começaram a falar que era coisa de nazismo. Então tentaram, assim, fazer de tudo para perseguir, denegrir o meu mandato sim. com essas mentiras e acabou saindo o tiro pela culatra, como diz, porque acabou me dando uma visibilidade. E eu sempre falo que na minha vida, ao longo de toda a minha vida, qualquer dificuldade que apareceu, eu sempre fiz do limão uma limonada, Sim. né? Não fiquei parada esperando ou me vitimizando. Então, nós tivemos bastante atuação, até porque quando eu cheguei, a primeira, a primeira A primeira coisa que eu me dediquei quando eu cheguei em Brasília, em Sim. fevereiro do ano passado, que a gente assume dia 1º de fevereiro, né, o nosso mandato, o executivo assume em janeiro e nós em fevereiro. Eu cheguei e procurei o deputado Sanderson, que já era um deputado de segundo mandato, e falei: Sanderson, eu quero visitar o pessoal, os presos do dia 8 de janeiro, que ele já estava fazendo isso desde janeiro. Como eu não era deputada, ainda eu não podia fazer. E eu vi ele fazendo, ele é do Rio Grande do Sul, do meu partido. E aí ele, não, vamos lá. Então logo na segunda semana que eu assumi, nós fomos visitar os presos do dia 8, as mulheres, na verdade, na colmeia, né, presas lá no dia 8 de janeiro. E quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, isso era um assunto meio que proibido, porque ninguém sabia direito o que tinha acontecido, tava a mídia batendo muito em cima, Sim. a esquerda chamando de terrorista, dizendo que todo mundo era criminoso, colocando todo mundo numa vala comum, falando em golpe. Então tava todo mundo meio que quieto, assim, tentando entender ainda o que havia acontecido. Só que para mim não era concebível que todas aquelas pessoas tinham cometido o mesmo crime, né? Como advogada, eu já vi ali muitas ilegalidades, inconstitucionalidades, muita perseguição e via que o Lula e seus asseclas estavam usando do dia 8 de janeiro para fazer perseguição política contra seus adversários, para dizer que um lado da história não prestava, para colocar todo mundo que discordam deles na lata do lixo. Então, fui atrás sim, e depois que a gente começou aí, vários deputados começaram a se pronunciar em plenário, e em 30, 40 dias
foram soltos mais de 1.000 pessoas que estavam presas, ou seja, deu resultado, né? Às vezes as pessoas não dão, as pessoas são muito imediatistas e não veem as coisas como elas acontecem. Então, um deputado falar na tribuna, um deputado se posicionar, um deputado bater naquele assunto dá resultado político, como deu sobre a Sim. questão do dia 8 de janeiro. Se ninguém tivesse falado, talvez nem todas aquelas pessoas teriam sido soltas. Óbvio que elas estão enfrentando um processo absurdo, ainda estão de tornozeleira, né? Mas alguns ainda estão presos. Tem uns 30 presos ainda, até onde eu soube pela última vez que eu tenho contato com uma advogada dessa questão. Então, para mim, essa questão do dia 8 de janeiro foi a questão mais emblemática do meu mandato do ano passado, porque havia um temor muito grande de quem fosse tratar daquele assunto. Existia um receio, era um assunto que todo mundo sabia, mas ninguém queria tocar. Isso, nas primeiras semanas, sim. Depois começamos a coletar essas assinaturas para o dia Sim. 8, para a CPI, para a CPMI, aliás, quando a esquerda não queria assinar. E nós sempre falamos que nós nunca fomos a favor de depredações, né? Eu nunca defendi isso, mas que nós queríamos que quem depredou fosse julgado por isso. Porém, quem não fez nada e estava apenas na frente dos acampamentos fosse inocentado. Sim. Porque o que foi o problema maior daquela questão foi a falta do devido processo legal, que é a base de um país democrático, né? E isso tudo foi um processo muito problemático. Esses problemas em processo já acontecem desde 2019, quando se instalou o inquérito das fake news, né? Na verdade, na época do governo Bolsonaro ainda, quando o STF decidiu instaurar aí um inquérito das fake news e colocou Alexandre de Moraes como relator com base no artigo 43 do Regimento Interno do STF, para investigar quem supostamente produzia fake news sobre os ministros do STF. Só que ali foram colocando várias outras coisas. E o Ministério Público se manifestou nesse inquérito contra esse inquérito, né? Ou seja, nesse inquérito não houve a participação do Ministério Público, algo que já é errado se você for analisar como é que funciona o ordenamento jurídico devido ao processo legal. Sim. Então, quando você vai aceitando bater na democracia, porque eles falam em golpe, mas isso sim é golpear a democracia. É você fazer de um julgamento, de um inquérito, algo que vira uma perseguição. Sim. Por isso que eu vejo que essa questão do 8 de janeiro, ela não vai se acabar agora, não acabou nesse ano, né? Não. Você vê que o Lula vai fazer agora, junto com o Pacheco, um ato no dia 8, para relembrar que a democracia está em pé. Ou seja, eles continuam usando o dia 8 de janeiro politicamente contra os adversários, mas eu tenho certeza que a verdade vai prevalecer. E que muitas coisas que estão ocultas ainda serão reveladas. Como foram na CPMI do dia 8 de janeiro. As imagens do G. Dias, do general do Lula, dando água para os manifestantes, que eles chamavam de terroristas. Você dá água para terroristas se algum terrorista entrar na sua casa? Complicado. Não dá. Então, o Dino se negando a dar as imagens do dia 8 de janeiro, e qual foi a premiação que ele recebeu por não dar as imagens, por proteger o governo, recebeu uma vaga no STF. Então, isso tudo, em que pese nós tenhamos perdido o relatório, porque colocaram uma relatora totalmente parcial, né, que era aliado do Flávio Dino, lá do Maranhão, inclusive, a imagem que ficou foi essa. A imagem que ficou perante a opinião pública é de que o governo quis esconder a verdade sobre o dia 8 de janeiro. E nós quisemos, sim, que a verdade fosse revelada na CPMI, mas eles fizeram uma obstrução da investigação.
Então, essa história do dia 8 de janeiro, Juliana, eu acho que não vai ficar restrita ao ano passado, nem somente a esse ano, nem a esses 4 anos desse mandato que eu tenho esses 3 anos que eu ainda tenho pela frente. Vai ser algo que vai ficar na história do Brasil. Sim, justamente, isso eu iria comentar, assim, é algo que vai ficar nos livros de história. Nós vamos estudar isso, né? As futuras gerações, elas vão ficar sabendo, sim, não só nos livros, porque hoje o mundo é digital, né? Mas é algo que ficou realmente para a história. E claro, é como você faz parte desse processo e com certeza a gente quer as coisas bem esclarecidas. É isso que a gente realmente precisa. O que realmente aconteceu? Então, é super importante nós estarmos falando sobre isso, porque o povo brasileiro quer saber realmente a verdade. Isso. A verdade precisa aparecer e, primeiro de tudo, né, as pessoas precisam ter liberdade, porque da forma que está sendo feita esse julgamento, essas pessoas não teriam nenhum motivo para estar presas, ficar presas todo esse tempo que ficou, nem mesmo aqueles que depredaram. Houveram outras invasões a prédios públicos por manifestantes, por exemplo, do MST, e nunca houve esse tipo de punição como se está tendo agora. Então, eles criaram algo que, assim, tudo vale para defender a democracia. Hoje, no Brasil, o discurso dessas pessoas, né, que chamam quem tem críticas ao sistema de golpistas, é que tudo vale para a defesa da democracia. Se tornou algo maquiavélico, não tem o Maquiavel? Sim. Se tornou algo maquiavélico. Então, se você acabar atacando a democracia e suprimindo um direito do próximo, como é o devido processo legal, se você acabar suprimindo, tá tudo bem, porque você, no final, está defendendo as instituições democráticas. Isso não pode ser assim. As regras precisam ser seguidas, as normas precisam ser seguidas. Então, você não pode, em nome da democracia, da defesa da democracia, fazer algo antidemocrático. Eles alegam que quem faz isso foi quem invadiu, mas, na verdade, se você está suprimindo, se você uma etapa do devido processo legal, você também está atacando a democracia e está sendo antidemocrático. Sim. E, Júlia, partindo do momento, ok, você foi para lá, Brasília, primeiro ano de mandato, conferiu, como você mesmo falou, foi lá, visitou as pessoas que estavam, né, encarceradas devido ao 8 de janeiro. E a partir daí, eu sei que você batalhou muito, né, pela derrubada do decreto do desarmamento. Uhum. E assim, eu gostaria que você explicasse por que isso é um dos lemas da sua campanha, por que você leva isso como um destaque seu na política? Bom, primeiro porque é porque a Júlia gosta de armas, ela é aficionada por armas. Não, tem nada a ver com isso. Eu gostaria de viver num mundo, Juliana, que a gente não precisasse se defender da violência que existe, da criminalidade. Só que esse mundo utópico de John Lennon, de Imagine, do John Lennon, onde todo mundo vive com pombas da paz e todo mundo vive na paz, ele só existe na utopia do jovem socialista de esquerda, né? Isso nunca vai acontecer. Coisas ruins sempre vão existir, você tem que defender a sua vida, né? Eu acho que o direito à legítima defesa é um direito inerente ao ser humano. Agora, se alguém vem te atacar e você não tem como se defender, você não está protegendo a sua vida, a sua família, a sua dignidade, a sua propriedade privada, que para mim também é um direito inerente ao ser humano, né? Um dos pilares da civilização ocidental, inclusive. E aí, o que acontece? Por esses motivos, eu defendo que quem quiser, ninguém é obrigado, e nem quero impor a minha visão de mundo sobre ninguém. Eu acho que quem quiser tem que ter o direito nesse país de poder ter uma arma para a defesa desses bens mais valorosos que eu acabei de citar, da vida, da família, da propriedade privada.
Então, por isso que eu acho que a questão da arma, quando se fala, não é sobre a arma, é sobre você ter a sua liberdade. Ora, se fala tanto em, por exemplo, matança de mulheres, feminicídio, criaram um tipo penal para ele, para isso. Mas você acha que uma lei, um papel, um pedaço de papel vai defender uma mulher de um predador sexual? Não defende. Você acha que a polícia pode estar em todos os lugares, ser onipresente, estar em todos os lugares, a todos os momentos? Não, não consegue. Então, eu acho que o ser humano tem que poder se defender. Uma mulher tem que poder se defender. Uma mulher que fica em casa sozinha, com seus filhos, como foi o caso daquela mulher que no fim descobri, fiquei sabendo que era catarinense, que morreu lá em Sorriso, Mato Grosso, que o cara entrou, matou ela e as 3 filhas. O que poderia, porque o marido estava viajando, o que poderia salvar aquela mulher naquele momento? A polícia? Não, somente se ela tivesse uma arma dentro de casa para se defender de um cara que invadiu, estuprou, degolou ela e todas as suas filhas. Então, eu acho que a questão da arma é uma questão de liberdade da pessoa poder se defender. Além disso, tem a questão do esporte, né? Tem pessoas que praticam o esporte do tiro, Sim. né? E até isso está sendo dificultado por esse governo, por uma simples questão de revanche, de vingança, certo? Então, isso tudo, essa percepção de que você poder se defender é uma questão de ser livre, por isso que eu defendo a questão da legítima defesa armada. Então, se você. E todos os dados que eles falam, né? Agora o governo está comemorando que houve uma redução, por exemplo, no número de registro de arma. Claro, porque eles criaram dificuldades para que a pessoa adquira uma arma, certo? E no momento que você cria dificuldades para uma pessoa adquirir uma arma, você está criando dificuldades apenas para aquelas pessoas que cumprem a lei. Porque bandidos, estupradores, é... enfim, todo tipo de criminosos, eles não compram armas em lojas, né? Eles adquirem as armas no mercado negro, de tráfico internacional de armas. Eles não compram armas legalizadas, registradas, tudo bonitinho, como nós fazemos, como nós que passamos por todo o processo burocrático fazemos. Não, eles compram em qualquer lugar que não seja legalizado. Por isso, eles divulgam como sendo algo bom a diminuição do registro de armas, como se aquilo fosse diminuir os crimes. Aí você pega os índices de crimes violentos cometidos com armas legalizadas. Por exemplo, vou te dar um dado de Santa Catarina. Outro dia eu vi uma deputada do PT falando que os feminicídios em Santa Catarina aumentaram porque o Bolsonaro deu arma para todo mundo, né? Primeiro, Bolsonaro não deu arma para ninguém. Nem na época do Bolsonaro foi fácil comprar uma arma, né? Ele deu uma facilitada, mas é muito difícil. Tem que passar por burocracia, é caro, enfim. E aí eu procurei os números de feminicídio e 41% dos feminicídios eram por arma branca, faca, por exemplo. E aí 20% era com arma de fogo. Desses 20%, apenas 2 eram com armas legalizadas. É óbvio que nós não queríamos que fosse nenhum, certo? Mas então, assim, eles jogam números no ar que são mentirosos. Eles mentem sobre os dados reais de armas legalizadas. E o que acontece com essas armas? Flávio Dino manchou a imagem dos colecionadores, caçadores e atiradores, dizendo que as armas dos CACs vão para o crime organizado. É mentira. Nós vamos ter um mentiroso no STF. E eu tenho que falar isso enquanto ele não é ministro do STF, que a hora que ele virar, minha amiga, se chamar de mentiroso, sabe-se lá o que ele pode fazer com uma deputada, né? Imagine com um cidadão que não tem mandato. Então, é toda uma narrativa criada, e aí você pega os índices de criminalidade na Bahia. A Bahia é um estado governado há 17 anos pelo PT. Está vivendo a maior crise na segurança pública. E sabe o que o Flávio Dino falou? Que é culpa do armamentismo propagado por Bolsonaro.
Lá nem tem tanto clube de tiro, nem tem tanto cidadão civil armado como em Santa Catarina, por exemplo. E Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Então, todas as narrativas que eles criam, nós derrubamos com argumentos, com fatos, com números provados cientificamente. Só que tem uma parcela da população que acredita em mentiras, que acredita em narrativas, porque pior do que um governo desarmamentista, Juliana, pior que um governo desarmamentista é uma mentalidade do povo brasileiro, de uma parte desarmamentista, que acredita que tem que esperar tudo do Estado, que o Estado vai salvar, que o Estado vai defender quando precisar, quando acontecer um crime, que o Estado vai prover para a família. Nas universidades, nas escolas, é isso que está se ensinando, que o papai Estado vai prover tudo para todo mundo, e isso, inclusive a segurança. E isso não é verdade, isso nunca vai acontecer. Cada cidadão tem que ser responsável por si mesmo. E, deputada, falando dessa parte ainda de ter acesso a armas, qual é o modelo mais seguro que você sugere? Porque hoje, quem tem arma tem que ter dinheiro, porque é caro, a gente sabe disso. E tem todo um processo para se ter, como você mesmo mencionou. Para você, qual seria o sistema ideal para uma pessoa poder ter uma arma, ter o porte de arma? O porte de arma é um negócio impossível, Juliana, hoje, né? Na Sim. verdade, como você falou, é um. A arma sempre foi caro. Durante o governo Bolsonaro, com as facilitações, tiveram algumas armas que ficaram mais acessíveis ao público em geral, certo? Mas sempre foi difícil ser livre e ter arma nesse país. Mas agora ficou pior ainda. Porque você vê, as regras que foram criadas pelo novo decreto do Lula praticamente inviabilizam boa parte do tiro esportivo, né? E boa parte das pessoas que querem ter uma arma para se defender. Porque na época do Bolsonaro, para você ter uma arma pela Polícia Federal, a posse da arma, que é diferente do porte, o porte é você poder andar com a arma. E aí, mesmo durante o governo Bolsonaro, não tivemos assim todo mundo que tem porte de arma. Não, 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 não. Nunca foi assim. E agora vai ser muito pior, vai ser praticamente impossível ter porte de arma. Eu já vi muitos, inclusive donos e de clubes e lojas que estão tendo seu porte negado, né? Porque eles, em tese, têm que ter porte porque tem todo o acervo, trabalham com isso, enfim. Tem muita gente tendo o seu porte negado. E não tem um modelo específico para que eu acho mais ideal, depende do que a pessoa quer. Tem gente que quer ter uma arma simplesmente em casa, por segurança. Tem gente que quer ter uma arma no sítio, né? Porque mora afastado da cidade, daí é diferente, né? O tipo de arma que a pessoa quer ter. Agora, hoje, para você comprar, inclusive para ter a posse da arma na sua residência, você precisa comprovar uma coisa que se chama efetiva necessidade. E aí tem que ver como é que vai funcionar isso perante a Polícia Federal, que é quem decide, né, quem tem a discricionariedade para decidir se a pessoa comprovou a efetiva necessidade ou não. Então, cada caso é um caso bem específico. Então, você acha que cada caso deve ser estudado em particular conforme a sua necessidade, correto, deputada? Não, a minha opinião é que todo mundo deveria ser, que a compra de arma deveria ser facilitada para todo mundo. Ok. Tá? Cumprindo certos requisitos, que ela fosse facilitada. Não é o caso de hoje. Sim. É isso que eu estou falando. A minha opinião, se eu fosse presidente e pudesse decidir, eu seria bem mais liberal do que é hoje nessa área, né? Sim. Inclusive, o que eu acredito nesse ponto, eu acho que as pessoas ficariam até chocadas, né? Mas, enfim. Deputada, tem um projeto de lei seu que foi aprovado, que eu acho ele assim fabuloso. Na verdade, eu queria mesmo que ele não tivesse a necessidade de ter sido criado, mas é a garantia do direito das mulheres de levarem acompanhantes em exames.
Na verdade, a gente queria que isso não necessitasse, né, de um projeto de lei, mas é de suma importância vendo, né, as notícias que a gente soube no ano de 2023 e 2022, dos abusos cometidos por profissionais. A gente pode citar aquele caso daquele médico, né, anestesista, que abusou da mulher durante o parto. E se não fosse filmado, parecia que isso nunca iria passar na nossa cabeça, né, deputada? Tem coisas que a gente só acredita vendo e vendo não acredita, né? Justamente, isso é fato, porque aquilo me chocou de uma certa maneira, assim, que eu disse, não pode ser real, não pode ser normal isso, sabe? É aquilo que eu falei, né? A maldade nunca vai deixar de existir. Onde menos a gente espera, ela vai acontecer. Então, que nem você falou, é surreal ter que precisar de um projeto de lei para garantir que a mulher possa escolher ser acompanhada em um procedimento. Sim. Se assim ela se sentir segura, né? Claro. Assim ela quiser, não é uma obrigatoriedade, é uma opção. Então, foi um projeto aprovado agora nesse meu primeiro ano de mandato, que não teve nenhuma objeção na Câmara dos Deputados, todos os espectros políticos apoiaram por uma obviedade, né? E foi uma grande conquista aí nesse primeiro ano, fruto de muito trabalho, muita articulação política envolvida, porque para aprovar você tem que correr atrás, para ser colocado em pauta. Mas também ajudou o fato dessas monstruosidades que apareceram. Mas é aquilo que eu sempre falo. Esse projeto de lei vai evitar que aconteçam essas monstruosidades desses criminosos, predadores sexuais, e não vai evitar. O que vai evitar vai ser somente a dura punição para esses crimes. Infelizmente, no Brasil, a gente sente uma sensação de impunidade muito grande, porque você vê, às vezes, um homicida, um estuprador, que o cara, aquela Suzane lá que matou os pais, que tem saidinha, que tem privilégios mesmo tendo cometido um crime horroroso, e em pouco tempo eles saem da cadeia. Então, essa impunidade facilita, né, o crime. No caso, o cara faz a conta. Se o cara é um criminoso, ele faz a conta e vê que vale a pena, você acha que ele vai deixar de cometer o crime? Não vai. Então, é só uma maneira de tentar evitar que esse crime aconteça. Porque, claro, o cara desse é um covarde. Então, se tem alguém, é óbvio que ele não vai fazer aquilo. Agora, você pensa o trauma na vida dessa mulher. Demais, né? E vai ficar com aquele momento que era no meu momento da minha vida, o mais bonito foi o momento do meu parto. Então, ela vai ficar com aquela imagem que passou no Brasil inteiro do cara abusando dela na mesa ali onde ela estava parindo o filho dela. Sim. Então, é uma conquista para as mulheres esse projeto, mas como eu falei, precisamos endurecer também as penas e, infelizmente, quando a gente coloca alguns projetos de lei para endurecimento de pena, não tem tanto apelo. A esquerda vota contra, como tivemos esse ano. Ou quando votaram a saidinha, por exemplo, eu não era deputada ainda, um projeto do Capitão Derrite, a esquerda votou contra. A esquerda é a favor das saidinhas, porque eles são a favor do desencarceramento, enfim, dessas questões mais progressistas, acham que cadeia não adianta. Se cadeia não adianta, então pode levar para casa, né? Cada deputado de esquerda pode adotar, quem sabe, um criminoso e tentar ressocializar ele na sociedade, como, por exemplo, esse cara que fez isso. Você acha que ele tem chance de ressocialização? Não vou dizer de todos os crimes. Eu não estou dizendo que todo mundo, que qualquer tipo de crime a pessoa não tenha direito de ressocialização. Existem pessoas que erram e se levantam, né? Que a gente conhece a história. Agora, esses crimes, por exemplo, esses crimes sexuais, a pessoa não tem condição nenhuma de ressocialização, pelo amor de Deus. De fato. Tem pergunta de ouvinte.
Bom dia, deputada. Será que a polícia trabalharia mais tranquila se os cidadãos tivessem armados? Pergunta de ouvinte, isso. Se a polícia trabalharia mais tranquila? Isso. Penso que sim. Sim? Já vimos casos de pessoas que estavam, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, que estavam armados e que foram até um auxiliar da segurança pública, nesse caso, né? Que evitaram tragédias, enfim. Sim. Deixa eu ver mais aqui quem está E lhe mandando. quando as armas nas mãos dos civis salvam vidas, né? Por exemplo, quando evitam que o pior aconteça, isso não é tão noticiado pela imprensa. Só quando existe uma tragédia, né? Quando aconteceu alguma coisa errada com arma, que noticiam amplamente, porque justamente querem implantar na cabeça da pessoa que todo mundo tem que ser contra armas. E isso por anos e anos foi implantado, não só aqui no Brasil, em outros lugares também, e tem organismos internacionais por trás disso. A dona Terezinha está mandando um abraço para você, disse que votou em você e está mandando parabéns aqui também. A Sandra Silva, o Gerson, Valdeci Batista de Carvalho, a Edna Brina Macedo, pessoal se manifestando aqui através das nossas redes sociais. Bom, agora são 10 horas e 44 minutos, mas antes de encerrar a entrevista, deputada, gostaria de falar sobre os seus números, que realmente eu achei bastante. São 448 propostas apresentadas somente no ano de 2023, correto? Correto. A gente fez esse levantamento esses dias também. Também fiquei. A gente vai fazendo e nem. E não se dá conta de quanto foi trabalhado no ano de 2023. Como é que ficou a sua rotina? Assim, né? Porque foi uma mudança, como eu posso explicar, falar para o ouvinte, de Criciúma para Brasília, e essa rotina foi o ano de 2023 inteiro. Olha, para chegar como deputada, eu trabalhei muito. Então, a minha rotina já era puxada antes. Eu viajei muito Santa Catarina, até para Brasília, ia atrás. O Bolsonaro chamava, a gente estava lá. O Eduardo chamava, a gente estava lá. Então, isso era praticamente eu e meu marido sozinha, sabe? Sozinhos. Eu e meu marido, Guilherme Colombo, que é advogado, e alguns poucos que frequentavam que eram nossos apoiadores, né? Inicialmente, depois se tornaram muitos, mas então agora como deputada eu vejo que a minha situação, a minha rotina tá puxada, mas tem toda uma estrutura por trás, né? A gente tem assessores, a gente tem quem leve para lá e para cá, tem a questão de ter um gabinete em Brasília, tem a questão de ter um apartamento em Brasília. Então, eu penso que eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Eu trabalhei muito para estar como deputada, então é cansativo. A única coisa que pesa mais é ficar longe da minha família, a questão que eu não posso ficar levando a minha filha de 4 anos para cima e para baixo toda hora. Às vezes eu levo, mas é cansativo para ela. Sim. E como mãe é um pouco mais difícil, eu acho, do que para os pais, né? Acredito que sim. E só isso que pesa muito, assim, de ficar mais afastada, mas o resto não tem nada a reclamar. Tem gente que fala, Júlia, é difícil, vocês estão sempre lá expostos, brigando. Eu falei, gente, se é difícil para mim, imagina para o povo. Eu não posso dizer que é difícil, imagina para o povo brasileiro que tem que aguentar aumento de impostos desse governo, que só pensa em aumentar impostos, que tem que aguentar essa sensação de injustiça que a gente sente hoje, que parece que o crime não é punido e o inocente está sendo punido, né? Então, eu não tenho nada a reclamar. Eu fui lá para dar a cara a tapa mesmo pelas pessoas. Se fosse para ficar parado, eu ficava em casa cuidando da minha família. Sim. E para 2024, o que você prevê? Olha, eu prevejo um ano de muito combate lá em Brasília, continuar tentando que a gente não se perca ainda mais, né? Por exemplo, agora
eles vão tentar o ano que vem com tudo voltar com a questão do PL da censura lá do 2630, que nós conseguimos com muito apoio popular tirar de pauta, com muita pressão nos deputados que acharam que não era censura, com muito apoio dessas pessoas que fizeram pressão nesses deputados, nós conseguimos tirar esse PL de pauta. Eu acho que é uma das coisas, foi uma das maiores vitórias também do ano passado. E já estamos vendo o presidente Lira falar sobre isso, já estamos vendo Lula falar sobre isso, com o negócio do ataque hacker a gente. Tudo que acontece, eles justificam com o PL da censura. Então, eu acho que ano que vem a grande questão vai se dar em torno disso aí. E lembrando que uma das piores coisas que as pessoas podem anotar aí e ver daqui 1, 2 anos, esse ano já, mas daqui 2 anos mais fortemente. Uma das piores coisas que aconteceu no Brasil foi a chamada reforma tributária. E de reforma não tem nada, é deforma tributária. Vai aumentar. É uma reforma tributária que não tem nem previsão de alíquota, ainda vai ser visto isso por meio de lei complementar. É uma reforma que tira a autonomia dos estados e dos municípios. E eu sou a favor de que os municípios e os estados tenham mais autonomia, que o nosso estado de Santa Catarina receba mais os seus impostos de volta, e isso com a reforma tributária não vai acontecer. Então, eu lutei muito contra a reforma tributária, fui muito contra. Foi um dos momentos ali também na Câmara dos Deputados que eu fui mais atuante, tentando convencer outros deputados, mas infelizmente foi vendido como uma coisa boa pela imprensa, por políticos muito influentes de Brasília, como o próprio Lira, né? Foi um dos grandes protagonistas dessa reforma tributária, mais até do que o Lula, eu digo. Então, nós vamos sentir as consequências de tudo isso aos poucos no Brasil, e não é algo nada bom. Deputada, foi um prazer conversar com você nesta manhã de quinta-feira. Espero te receber um dia aqui no estúdio, né? Eu sei que hoje estava combinado isso, mas por Meet foi muito bacana também. Espero te receber aqui mais vezes. Muito obrigada por você ter aceito o convite e feliz 2024. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo espaço. É sempre um prazer falar aí com a Rádio Araranguá. E mandar um abraço também para os irmãos aí, Stopassoli. Estão trabalhando, estão de férias eles? Estão trabalhando, estão aqui em cima no setor de cima aqui da rádio. Para eles, então. Pode deixar que eu mando, sim. Hoje estão conferindo a entrevista. Tá bom. Tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.